bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um vídeo aqui no canal Cláudio Chaves. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção. Para mim é realmente sinônimo de privilégio, né? Ter a sua atenção. São milhões de opções e se você parou aqui para ouvir um pouco do que eu tenho a dizer, claro que eu me sinto lisonjeado e aproveito para lhe fazer um pedido. Você sabe que, evidentemente, né, como você, tem outras e outras pessoas que se interessam pelo conteúdo que é postado aqui no canal, não? E para que essa discussão amplie, né, para que o debate se enriqueça mais, né, é importante que outras pessoas também possam contribuir com seus comentários, com as suas críticas, com as suas sugestões. Então, para que isso aconteça, é preciso que essas pessoas tomem conhecimento do canal. Então, eu sugiro aí que você, além de curtir, compartilhe, porque essa é uma forma, tanto de curtir quanto de compartilhar, né? Não é uma forma apenas de dizer eu gostei, mas é uma forma de convidar outras pessoas para participar desse debate. É sempre bom ouvir, né, outros posicionamentos, outros pontos de vista. Isso somente nos enriquece em termos de conhecimento. Semana passada eu fiquei devendo aqui um comentário sobre a falsa polêmica, pelo menos para mim, uma falsa polêmica a respeito da linguagem que é chamada por muitos de linguagem neutra, por outros de linguagem inclusiva. Eu me refiro ao hino nacional que foi cantado em um comício lá em São Paulo, em um determinado candidato. Em uma parte do hino, né, a pessoa que estava executando, que estava solando lá, cantou nessa linguagem chamada de linguagem neutra, né, ou linguagem inclusiva, né, a parte que fala dos filhos deste solo, né, és mãe gentil. A pessoa falou, des filhos deste solo, né, és mãe gentil. E isso causou, né, tem causado indignação, repulsa, nota de repúdio, até ação judicial. Eu já fui informado pela imprensa de que uma ex-deputada representou, não sei se foi aceita pela justiça, mas ela representou, né, uma ação para responsabilizar o candidato responsável pelo comício, né? De antemão, né, eu já antecipo aqui, né, digamos assim, a minha conclusão. E a conclusão né, as pessoas do nível dessa deputada, do nível que eu digo de conhecimento, evidentemente isso não se aplica a todas as pessoas, né? Tem muita gente que realmente tem um motivo de sobra para se sentir escandalizada, para se sentir até ofendida, e etc. e tal. Mas não é o caso dela, né? E as pessoas que colocam isso como polêmica, normalmente são pessoas que têm conhecimento, que têm um nível bem elevado de conhecimento. Portanto, eu diria que a polêmica com o INE, né, nacional é carência ocupacional, ou seja, é falta do que fazer, né? Eu quero, para tentar ser didático, dividir em três pontos a minha análise, né, o meu comentário, e não vou pormenorizar, não vou analisar ponto a ponto, mas em outros momentos a gente pode debater cada um desses pontos. O primeiro ponto, não é a questão do símbolo em si, né, do hino nacional ser um símbolo. Por que esse hino? Por que essa letra? Qual é a relevância? Por que nós temos que ter os símbolos nacionais e por que eles têm que ser oficiais, né? Parece uma coisa natural, mas obviamente não é natural. E tem algumas implicações nisso daí. Esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é a questão da naturalização, né? Porque as pessoas que estudam, que pesquisam, sabem, né, que a questão da língua ela é dinâmica e não é natural. Por exemplo, por que nós falamos português?
não o tupi-guarani, não o espanhol, não o inglês, né? Por que o português? Então, tem um porquê, tem uma origem, tem uma explicação. E a terceira parte é em relação à questão do que leva à mudança, né? O porquê as coisas, digamos assim, mudam, porque não permanecem como estão, né? Como nós as encontramos. Essa questão dos símbolos nacionais, né? Porque eles existem, qual é a sua relevância, quem realmente eles interessam, a gente discute em um outro momento, né? Em relação à questão da tentativa de naturalização, né? Eu poderia trazer inúmeros exemplos aqui, mas vou trazer 2 exemplos que eu considero assim interessante, não é? Parece natural, por exemplo, a gente apontar para a frente e dizer que isso é o norte, né? À frente o norte, atrás o sul, à direita leste, à esquerda oeste, né? Se alguém disser que o norte é para cá, né, e o leste é para cá, para a esquerda, né, é capaz dessa pessoa ser colocada numa camisa de força, correto? Porque desde criança a gente aprende que para frente é o norte, né? Por isso nortear, né, dar um norte para a vida e tal, é ir para frente, etc e tal, né? Mas isso não foi definido naturalmente, isso não é uma coisa natural. Então é importante que a gente pergunte, mas por quê? Por que para frente é o norte? Não poderia ser para trás o norte e para frente o sul? Né? Quem foi que definiu e por que foi definido assim? Entende? Então existem explicações para isso, né? Tem alguns fatores imbricados nisso daí. Se você quiser, você pode pesquisar, você vai encontrar a explicação e não é algo natural, né? Outra questão muito interessante, né? No próprio hino, quando fala de pátria, por que pátria amada e não mátria amada, já que fala que é mãe gentil? Né? Por que não é mátria? Por que é pátria? Né? A gente não se pergunta, por exemplo, por que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil. Por que não madroeira? Por que padroeira? Né? E aí a gente vai discutindo, uma coisa vai levando a outra. Por exemplo, as pessoas não se atentam, ou muita gente não se atenta, para a diferença entre as palavras patrimônio e matrimônio. Parece natural. Vai ter um casamento, então é um matrimônio. Mas aquilo que a pessoa adquire, aqueles bens, digamos assim, que ela acumula, é chamado de patrimônio. Preste bem atenção nesse exemplo, nessa ilustração, né? Nessa hipótese. Vamos lá. Que é uma coisa que acontece muito frequentemente, né? Uma pessoa, pode ser um homem, pode ser uma mulher, né? Um filho, por alguma razão, ele é criado apenas pela mãe, né? O pai, mesmo vivo, não assume, né? Não ajuda na criação dessa filha ou desse filho. E a mãe, com todo o esforço, cuida, educa, e auxilia, né, com alguns bens, digamos assim, para que essa pessoa comece a sua caminhada, a sua jornada, a sua independência, né? Sei lá, compra um apartamento, né, mobília o apartamento, compra ali o computador, compra o celular, compra uma bicicleta, doa aquelas coisas minimamente necessárias para que aquela filha, para aquele filho comece a sua caminhada sozinho ou sozinha, né? Observe que quem fez tudo por ela ou por ele não foi o pai, foi a mãe. Mas como é que ela vai chamar esses bens que a mãe doou para ela, que a mãe providenciou para ela ou para ele?
vai ser chamado de patrimônio. E por que patrimônio? Porque patrimônio vem de pai, assim como pátria. Embora seja uma palavra feminina, pátria, mas ela vem de pai, é do masculino. Então, não é por acaso que o casamento é chamado de matrimônio, tem a ver com a mãe, com a responsabilidade, com a mulher. E os bens materiais, as coisas que a gente adquire, não importa se foi a mãe que providenciou, se foi a mãe que deu, vai ser chamado de patrimônio, de pai, em homenagem ao pai. Então você percebe que a linguagem, não é? Ela não é casual. Existe toda uma construção que envolve, sim, poder, né, em relação à construção da linguagem. Por que determinadas palavras são masculinas? Por que determinadas palavras são femininas? Quem é que decide isso? Quem é que decide o que é linguagem erudita e o que é linguagem vulgar? Né? O que é linguagem coloquial? Quem define essas regras e por que define? Você percebe que as coisas não são naturais? Esse é um ponto interessante. O outro ponto interessante é exatamente essa questão da dinâmica, essa questão da mudança. Não é? Observe como a gente fala a palavra você, que na verdade, ultimamente a gente fala ser. Não é? E como era a palavra inicialmente? Como era a expressão inicialmente? Na verdade, não era uma palavra, era uma expressão. Vossa mercê. Não é? O vossa mercê vem se converter, né, em vós me ser, depois em você, e por último, ser, né, o ser e ser, hoje a gente fala ser, né, você está vendo isso? Né? Você entendeu? Olha só, de vossa mercê para ser. Vossa mercê, vós me ser, você, o ser. Essas modificações acontecem apenas por uma questão automática? Não. Envolve todo um contexto histórico, sociológico, né? Isso aí está relacionado com a escravidão, por exemplo, com a exclusão. E essa forma de falar, inclusive, eu estou dando um exemplo, mas tem várias, não é, na língua portuguesa. Né? É que alguns especialistas, alguns estudiosos de linguística, de história, de sociologia e tal, vão chamar de pretuguês, por conta da influência, né, dos pretos e das pretas escravizadas no Brasil. Né? Então, por exemplo, eu aprendi, né, e todos nós que estudamos língua portuguesa, no ensino médio, aprendemos que existem os substantivos sobrecomum, aqueles substantivos que não têm gênero, masculino nem feminino. O caso, por exemplo, da palavra criança, né? Tanto faz ser um menino ou uma menina, é criança, né? Vítima, né? Não tem o vítima, né? É sempre a vítima, né? A palavra monstro, né? A palavra anjo, né? E por aí vai. Mas a coisa mais comum, eu estava vendo, por exemplo, a transmissão dos Jogos Olímpicos, e a repórter falando lá que a jogadora Marta, por exemplo, é uma ídola, né? Uma ídola para muita gente, né? Então a gente vê as pessoas chamando outro de anja, de gênia, né? De demônia, né? De monstra, né? E as pessoas vão assimilando isso, né? Quando eu estava no ensino médio, me esforcei tanto para entender isso, eu nunca imaginei que eu iria ver um repórter, um apresentador de telejornal falando que a bebê já teve alta, né? Que a bebê nasceu com uma deformidade, né? E isso, na época, era um barbarismo, mas as pessoas vão tornando comum. Você percebe como a linguagem é dinâmica e como a sociedade espontaneamente vai mudando? Né? Agora, existem aquelas mudanças que elas implicam, né, em questão de poder mesmo, a questão de dizer quem domina, não é? Implica numa questão de orientação, no sentido do que se quer alcançar, que se quer atingir, que se quer transformar. Esse é o caso, por exemplo,
que eu citei agora do orientar, ou melhor, do nortear, né? Orientar também, que antes era orientar e depois passou a ser nortear, né? A gente pode fazer uma discussão disso aqui depois, pode até convidar algum especialista, alguma especialista para debater com propriedade o tema e ver que eu não estou fazendo, digamos assim, não é invencionice, não é coisa de mente desocupada, né? Tem fundamento sim. Agora, por último, né, quando eu digo que eu não vejo nenhum problema em as pessoas quererem modificar o idioma, quererem modificar a língua, é porque assim, né, o mundo é dessa forma, né? Vamos pegar aqui o exemplo do que a gente conhece hoje como burguesia, né? A gente estudando a história, a gente vai compreender claramente que a burguesia, até o início do século XVIII, né, até mesmo, né, durante o século XVIII, a burguesia não era essa classe dominante, ela era a classe dominada. E aí vem uma curiosidade. Eles falam assim, esquerda, direita, burguesia direita, né, os empresários, patrões, tal, os comerciantes, e o trabalhador é a esquerda. Mas observe essa curiosidade. Quando acontece a Revolução Francesa, que é quando, digamos assim, os ideais liberais burgueses se impõem de forma muito mais forte, muito mais consolidada, digamos assim, todos esses ideais do liberalismo, etc. e tal, né? De que lado estava a burguesia? A burguesia, ela era a esquerda, porque naquele momento, né, a luta era contra o absolutismo, né? A monarquia absolutista, né? O rei, né, que concentrava todo o poder. Era o terceiro contra o segundo e o primeiro estado. Quem era o primeiro e o segundo estado, né? Era a nobreza, era o clero, né? E a nobreza, a realeza ali, né? Aquele pessoal que vivia ali de forma muito privilegiada, não pagava imposto, não trabalhava e tal, eram verdadeiros parasitas. E quem era o terceiro estado? Os camponeses, artesãos, né? E a burguesia. Entende? Então ela estava do mesmo lado. Só que depois da Revolução, depois das outras revoluções burguesas, a burguesia, né, assume o lugar da nobreza, né, o lugar do clero, e ela passa a ser a classe dominante. E o restante continuou sendo o que era a classe dominada, os artesãos, os trabalhadores, os escravizados, os pequenos agricultores, e continua até hoje nesse outro grupo. Não é? Por que eu estou fazendo essa alusão? Para dizer que é a coisa mais comum na história da humanidade, quando um grupo não se sente representado, né, ele vai lá e muda. Né? Então, se a burguesia teve o direito de mudar a circunstância, né, e tantas outras mudanças aconteceram ao longo da história, por que essas pessoas não podem mudar a linguagem, não podem mudar o jeito de falar? Nós nascemos falando assim, sempre foi assim, é natural? Não. Alguém chegou aqui e disse que tinha que ser assim, tinha que ser esse idioma, tinha que ser essas regras, tinha que ser dessa forma. Então, as mudanças acontecem, né? Por isso que eu falo que as pessoas que entendem que isso tem que ser resolvido com ação judicial, com proibição, com censura, é falta do que fazer, é falta de ocupação, né? Elas sabem que isso é natural, essas mudanças e essas disputas, é uma disputa de poder que não começou agora e nem vai terminar agora. Então a coisa mais legítima é quando você não se sente representado, você querer mudar aquilo que não lhe representa. O maior exemplo disso é o caso que eu acabei de citar da burguesia. Quando ela não se sentiu bem, quando ela se sentiu que não estava representado, que aquele sistema da monarquia absoluta, né, daquele Estado estratificado daquela forma, não lhe convinha, não respondia às suas demandas, ela lutou e mudou. Então, as pessoas que se sentem excluídas, não se sentem representadas com essa forma de linguagem, o direito delas lutar. Elas vão conseguir? Não sei, mas não vejo absolutamente nada demais em elas tentarem mudar a situação. Como eu sempre digo, você pode curtir,
pode discutir, mas não deixe de discutir. Eu volto.